Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora pessoal, é a nossa revisão final, aquela revisão dos 45 minutos do segundo tempo. Porque essa revisão aqui, né, para todos os alunos como faziam, especialmente ao Matheus, que pediu lá, poxa professor, faz umas questões de eletricidade e tal. Aí eu resolvi fazer umas de eletricidade. Tá bom, Matheus? Essa revisão é para você e para todos os candidatos que vão fazer a prova de ano. Tá bom? Essa é a nossa revisão final para essa prova de amanhã. Tá legal, pessoal? É a revisão dos 45 minutos do segundo tempo. Aí o Matheus pediu para eu fazer uma revisão e falou, pô, professor, faz algumas questões de eletricidade. Tem vários vídeos que eu já gravei de elétrica, de questões de eletricidade de EAN, Colégio Naval, EA, amperímetro, voltímetro e tal. Mas como o Matheus pediu, eu resolvi fazer mais algumas questões e aproveitei para fazer também algumas questões de transferência de calor, termometria, que volta e meia aparece na prova de EAN. Tá legal, pessoal? Então, para a gente não perder tempo, fazer a nossa revisão geral, parte 4, vamos analisar as questões rapidinho. Bom, coloque V em verdadeiro ou F em falso nas afirmativas abaixo. Matheus, essa revisão é para você e para todos os candidatos, salvo como fazer EAN. Em relação ao conceito de propagação do calor, assinalando a seguir a alternativa correta. No processo de condução do calor, há deslocamentos de moléculas de um local para outro. Não, pessoal, a condução é o processo de transferência de energia, né, no qual a energia se propaga de um meio para o outro do meio material sem acompanhar o deslocamento do material aquecido. Falso, né? Falso. A condução do calor ocorre principalmente nos meios sólidos, né? A transferência de energia sem transporte de moléculas. Nas correntes de convecção, não há deslocamento de moléculas de um local para o outro. Falso, né? A convecção é o processo de transferência de energia no qual as partículas, né, no qual a energia passa de um meio para o outro, né, do fluido, acompanhando o aquecimento do material aquecido. A convecção ocorre principalmente nos meios fluidos. No processo de irradiação, o calor não precisa de um meio material para se deslocar-se? Não. Né? Na irradiação, a transferência de energia a irradiação do calor, ela pode ocorrer tanto no vácuo, né? A transferência de energia por meio de ondas eletromagnéticas, né? A energia pode se propagar tanto no vácuo quanto em alguns meios materiais, né? Então, na radiação, não é necessária a presença de um meio material, né? Verdadeiro. O calor do Sol chega à Terra por irradiação? Verdadeiro. Viu? Opção correta, letra C. Tá legal, pessoal? A irradiação, né, é a transferência de energia por meio de ondas eletromagnéticas. Né? A irradiação pode ocorrer no vácuo e em alguns meios materiais. Tá legal? Bom, uma questão bem básica de escala termométrica, que é, volta e meia, outro assunto que aparece na prova de EAN. Um termômetro graduado na escala Fahrenheit registra, num determinado momento, a temperatura de 104 graus Fahrenheit. Qual o valor dessa temperatura na escala Celsius? Simples, né? Aplicação de formulinha. Temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a temperatura na escala Fahrenheit. É só lembrar da equação de conversão entre as escalas. TF menos 32 sobre 9. Legal? Então vamos lá. A temperatura na escala Celsius, centígrada, está para 5. Assim como a temperatura na escala Fahrenheit, 104 menos 32 está para 9. Né? 104 menos 32, 72. Então, TC sobre 5 é igual 72 sobre 9, dá 8. Olha lá, 5 vezes 8, 40 graus Celsius. Tá legal? Nada demais. Agora, pessoal, deixa eu só aproveitar para relembrar uma coisa para você aqui, para você não se enrolar na hora da prova amanhã. Pessoal, caso o problema amanhã apareça na sua prova, alguma questão, né, que trata de variação de temperatura,
Fique atento, tá, pessoal? Eu estou falando de variação de temperatura. Então, não esqueça na prova amanhã, caso apareça, tá, pessoal? Caso apareça. Não esqueça que a variação da temperatura na escala Kelvin, a escala absoluta de Kelvin, por que essa escala é chamada de absoluta? Porque ela não registra valores negativos de temperatura. Tá legal? Por isso que ela é chamada de absoluta. Não registra valores negativos de temperatura. Então, cuidado. Não esqueça na prova, caso apareça. A variação da temperatura na escala Kelvin é sempre igual à variação da temperatura na escala Celsius. Tá legal? Outra coisa, a variação da temperatura na escala Fahrenheit, não esqueça, a variação da temperatura na escala Fahrenheit é 1,8 vezes a variação, eu estou falando de variação, não estou falando de temperatura. 1,8 vezes a variação da temperatura na escala Celsius. Por quê? Porque a escala Fahrenheit está dividida em 180 partes iguais. A escala Celsius está dividida em 100 partes iguais. Tá legal? Ou seja, a variação da temperatura na escala Fahrenheit é 1,8 vezes maior que a variação na escala Celsius. Quando ele falar de variação de temperatura. Quando ele falar de temperatura, é só lembrar da equação de conversão entre as escalas. Outra coisa, vamos aproveitar para relembrar rapidinho. Como é que eu faço a transformação da temperatura da escala Celsius para Kelvin? Né? Ou de Kelvin para Celsius. A temperatura na escala Celsius. Né? Olha lá, para passar para Kelvin, é a temperatura na escala Kelvin mais 273. Tá legal, pessoal? Cuidado, se cair alguma questão de gases na prova, gases, né? PV-NRT, para o vestibular nunca rezei tanto, PVT, Povotó. Pessoal, cuidado, em se tratando de gás ideal, a temperatura tem que ser medida em Kelvin, né? Kelvin, tá legal? Pessoal, falei besteira, perdão. Ou seja, desculpa, pessoal, deixa eu consertar que falei besteira. A temperatura na escala Kelvin, perdão, pessoal, fiz errado aqui. A temperatura na escala Kelvin é a temperatura na escala Celsius mais 273. Tá legal? Temperatura. Quando ele falar de variação, a temperatura na escala Celsius variou de 20 graus Celsius. Qual é a variação na escala absoluta de Kelvin? 20 Kelvin. Tá legal, pessoal? Variação. A variação na escala Celsius é a mesma na escala Kelvin. Não esqueça na prova de DEAN, caso apareça. E não esqueça também do zero absoluto, do zero Kelvin. O que é o zero absoluto? É o limite inferior de temperatura que um corpo pode medir. Né? Que um termômetro pode registrar. É o limite inferior de temperatura que um corpo pode atingir na prática. Aproximadamente, tá, pessoal? Isso aqui é um limite teórico. Teoricamente, essa é a menor temperatura que um corpo pode atingir, que é o zero Kelvin, que corresponde a menos 273,15 graus Celsius. Tá legal? Bom, uma outra questão bem legal de transferência de calor, que sempre cai na prova DEAN. Matheus, calma aí que eu vou fazer uma de elétrica para você, Matheus. Uma de eletricidade, tá bom? Como você me pediu para fazer a revisão, vou fazer aqui a revisão dos 45 minutos do segundo tempo. Já fiz várias revisões para EAN. Essa é a dos 45 do segundo tempo para a gente fechar todas as matérias. Tá legal? Uma colher metálica ela é mergulhada em água fervente. E após alguns instantes, a extremidade do cabo estará quente. Né? Por que isso acontece, pessoal? Porque o calor vai se propagando por condução através da colher metálica. Por isso que não é conveniente fazer mingau, fazer arroz utilizando colher metálica. Né? Hoje a gente utiliza a colher de silicone, né? Ou de madeira que não é boa condutora de calor, ou de silicone. Né? Por quê? Porque o calor se propaga por condução e vai queimar a sua mão. O ar em torno de um aquecedor elétrico portátil, ele é aquecido tornando-se menos denso. Né? Aquela história do ar quente. O ar quente sobe e o ar frio desce.
Por isso que o ar-condicionado tem que ser colocado na posição mais alta da nossa casa. Por quê? Porque o ar frio ele é mais denso. O ar frio desce, o ar quente sobe, facilita as correntes de convecção dentro da nossa casa, né? Na construção de uma casa, é conveniente que a casa tenha um pé direito bem alto. Para quê? Para facilitar as correntes de convecção dentro da casa, né? Olha lá, o ar em torno de um aquecedor elétrico portátil ele é aquecido, tornando-se menos denso que o restante do ar e sobe, forçando o ar frio a descer. Isso aqui é por convecção, né? Você queima a sua mão numa colher por condução, o calor se propaga por condução através da colher. A condução ocorre principalmente nos meios sólidos, convecção, meios fluidos, né? A formação dos ventos na atmosfera se deve às correntes de convecção. Uma mão colocada pouco abaixo de uma lâmpada de filamento acesa recebe calor proveniente da lâmpada, ou seja, a irradiação do calor, as ondas eletromagnéticas, né? A irradiação, né? É o processo de transferência de energia que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Os processos de propagação do calor envolvidos nessas três situações são, respectivamente, condução, convecção e radiação, né? Aí, Matheus, agora só elétrica, como você tinha me pedido a revisão final. Matheus, já fiz vários exercícios de circuito elétrico, amperímetro, voltímetro, resistores em série, paralelo, curto-circuito. Tem vários vídeos que eu já gravei pré-am. Aqui eu resolvi fazer uma de eletrização por atrito, quantização da carga, que eu estou achando que vai aparecer amanhã. Pode ser que sim, pode ser que não. Estou tentando te ajudar por aqui. As figuras abaixo mostram as condições iniciais e finais de um processo de eletrização feito com dois corpos. Ó. Eu tenho um bastão de vidro e a lã, né? Pessoal, o que aconteceu? Depois de um certo tempo, o bastão de vidro ficou carregado positivamente e a lã ficou carregada negativamente. O que aconteceu aqui, pessoal? Por que isso aconteceu? Porque eu atritei, né? Eu atritei. Quando eu atrito, no processo de eletrização por atrito, quando eu atrito o bastão de vidro com a lã, há uma transferência de elétrons do vidro para a lã. Cuidado, pessoal. Em qualquer processo de eletrização, sempre há uma transferência de elétrons. Elétrons. O bastão de vidro ficou carregado positivamente. Por quê, Gepeto? Porque ele perdeu elétrons. A lã ficou carregada negativamente por quê? Porque ganhou elétrons. Lembrando que a carga total do meu sistema se conserva. Cuidado na prova de EAM. Ou seja, por exemplo, se o bastão de vidro adquirir uma carga mais que, por exemplo, né, a lã vai ficar com uma carga menos que. Por quê? A soma das cargas antes do atrito era zero. Após o atrito, tem que ser zero. Ou seja, se a lã adquirir uma carga menos que, o bastão de vidro vai ficar com uma carga mais que. Né? A soma das cargas antes tem que ser igual à soma das cargas depois. Princípio da conservação da carga elétrica. Conservar é manter. Conservação da carga. Tá legal? A eletrização foi feita por indução? Não. A indução é um processo constituído de 4 etapas. Você aproxima o indutor do induzido. O indutor, o corpo está carregado. O induzido é o corpo que eu quero carregar. Com o indutor perto do induzido, eu faço a ligação do induzido à terra. Né? Faço a ligação à terra, faço o aterramento. O que acontece? Aí, com o indutor ainda na presença do induzido, eu desfaço a ligação do induzido com a terra, afasto o indutor do induzido, o indutor e o induzido adquirem carga de sinais contrários. A indução é um processo constituído de 4 etapas. A eletrização foi feita por atrito? Sim. Esfreguei um no outro, né? Sim. Foi indução? Não. Falso. Eletrização foi feita por atrito? Verdadeiro. Eletrização foi feita por contato? Não. Atrito. O bastão de vidro ganhou prótons? Não. Sempre há uma transferência de elétrons, né? Sempre há uma transferência de elétrons. Não há transferência de prótons, porque os prótons estão fortemente ligados ao núcleo do átomo.
num processo de eletrização, o corpo ou ganha elétrons ou perde elétrons. A lã ganhou elétrons? Verdadeira. Por quê? Porque a lã ficou carregada negativamente. Então, a 2 e a 4 são corretas. Opção correta, letra B de butano. Tá legal? Bom, outra questão de elétrica. Essa é de eletricidade aqui é para você, hein, Matheus? Matheus, eu quero gabarito amanhã, hein? Vamos lá. Matheus e todos os candidatos vão fazer o concurso. Tá bom? Boa sorte para todos. O instrumento destinado a medir a intensidade de corrente elétrica é chamado de amperímetro, né? Ampere, corrente é medida em ampere. Para medir a intensidade da corrente que passa por um fio, é preciso primeiro cortá-lo, para depois, então, conectar um amperímetro no circuito, de modo que a corrente atravesse o instrumento de medida, ou seja, de modo que a corrente passe pelo amperímetro. Com esta informação, conclui-se que é essencial que a resistência do amperímetro seja pequena. Pequena. Para quê? Para não afetar a passagem de corrente naquele ramo do circuito. O amperímetro ele tem que ser conectado em série, né? Para não afetar a passagem de corrente no ramo do circuito, ele tem que ter uma resistência baixa. Por quê? A resistência elétrica é uma grandeza que mede a propriedade dos materiais, né? É uma medida de oposição à passagem da corrente elétrica. Resistir significa dificultar. Se o amperímetro tiver uma resistência elétrica alta, ele vai dificultar a passagem de corrente. Então, para que ele não afete a passagem de corrente num determinado ramo do circuito, ele tem que ter uma resistência elétrica baixa e tem que ser conectado em série com o ramo do circuito onde eu quero medir a corrente. Ó, tem que ter uma resistência pequena quando comparada com qualquer uma das resistências presentes no circuito, né? Olha lá. Viu? Olha lá. Pequena, né? Olha lá. Pequena quando comparada com qualquer uma das resistências presentes no circuito. Letra E. Já o voltímetro ideal, ele tem que ser conectado em paralelo com o elemento do circuito onde eu quero medir a DDP, onde eu quero medir a queda de tensão, a voltagem. Tá legal? O voltímetro mede DDP, voltagem. Bom, outra questão legal, né, pessoal, que já não cai há muito tempo na EAN, que de repente cai amanhã, né? A quantização da carga elétrica. Ó, uma esfera metálica tem carga 3,2 vezes 10 a menos 4 coulomb, sendo a carga do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19, pode-se concluir que essa esfera contém, uma esfera tem carga elétrica negativa. Pessoal, se ela tem carga elétrica negativa, significa dizer que ela tem um excesso de elétrons, né? Ou seja, ela tem mais portadores de carga negativa do que positiva. Ela tem um excesso de elétrons. Tem mais portadores de carga negativa do que positiva. Tá legal, mas como é que eu calculo o número de elétrons que essa esfera possui? Quantização da carga. A quantidade de carga que o corpo possui é um múltiplo inteiro da carga elementar. De novo, o que diz a quantização da carga elétrica? A quantidade de carga que o corpo possui, ou que o corpo adquire ao ser eletrizado, é um múltiplo inteiro, ou seja, N é um número inteiro, é um múltiplo inteiro da carga elementar. Ou seja, o corpo pode ganhar 2 elétrons, 10 elétrons, 1 milhão de elétrons, 500 milhões de elétrons. O número de elétrons que o corpo perde ou ganha é sempre um número inteiro. O que diz a quantização da carga? A quantidade de carga de um átomo é sempre um múltiplo inteiro de uma quantidade mínima definida. De novo, a quantidade de carga é um múltiplo inteiro da carga elementar, de uma quantidade mínima definida chamada carga elementar. Beleza, então vamos lá. Qual é a quantidade de carga que o corpo possui? 3,2 vezes 10 a menos 4. Né? Tudo isso é igual N vezes E. Quem é 1,6 vezes 10 a menos 19. E legal. Pessoal, passa esse termo dividindo. Então, N, número de elétrons, 3,2 vezes 10 a menos 4, dividido
dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Né? Então, o que é N? N. 3,2 dividido por 1,6 vai dar 2. Pessoal, divisão de potências com a mesma base. 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 19. Repito a base e subtraio os expoentes. Menos 4 menos 19. Pessoal, menos vezes menos dá mais. Então, o número de elétrons em excesso, 2, 10 elevado a 15 10 a 15 elétrons. Então, ele tem um excesso de 2 vezes 10 a 15 elétrons. Né? Olha a letra A. A esfera contém 2 vezes 10 a 15 elétrons, não, um excesso de 2 vezes 10 a 15 elétrons. Por que excesso? Porque ele tem mais cargas negativas do que positivas. Cuidado na prova, tá, pessoal? Fique atento. Um excesso de cargas negativas. Por isso que ele está carregado negativamente. Outra questão, pessoal, que já tem muito tempo que não cai NEAN. Cuidado agora com esse tipo de questão. Já caiu assim, NEAN? Já caiu assim, Gepeto? Já. Olha aí, Matheus. Fica atento, hein? Olha o que ele diz. Um corpo possui 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19. Opa! E 4 vezes 10 a 19 elétrons. Olha só. Ele tem mais prótons do que elétrons. Então, ele está carregado positivamente. Considerando a carga de elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, este corpo está neutro? Não. Não. Carregado negativamente? Também não. Ele pode estar carregado negativamente? Não, porque ele tem mais prótons do que elétrons. Né? Ele tem mais portador de carga positiva do que negativa. Então, ele está carregado negativa, ou melhor, positivamente. Aí tá bom, mas como é que eu calculo a quantidade de carga, professor? Nesse caso, pessoal, fica atento na prova de NEAN. Se ele te dá o número de prótons e elétrons, eu vou ter que a quantidade de carga é o número de prótons menos o número de elétrons vezes a carga elementar. Legal. Então, eu vou ter que a quantidade de carga, número de prótons, 5 vezes 10 elevado a 19. Menos número de elétrons, 4 vezes 10 a 19. Legal. Vezes a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Viu, pessoal? Te deu o número de prótons, te deu o número de elétrons, quantidade de carga, número de prótons menos o número de elétrons, vezes E. Então, tem quantidade de carga, 5 menos 4, vai dar 1. 1 vezes 10 é 19. Então, vai ficar 10 a 19, que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19. Legal. Então, pessoal, qual vai ser a quantidade de carga que esse corpo possui? Pessoal, 10 a 19, 10 a menos 19, multiplicação de potência com a mesma base. Repito a base, que é 10, somos expoentes. 19 menos 19 é 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, a carga do corpo é de 1,6 coulomb. Viu? Então, ele possui está carregado positivamente com uma carga de 1,6 coulomb. Letra C, serviço secreto. Viu? Fica atento na prova. Pessoal, aí eu botei uma questão de um pseudo curto, uma questão do ITA, né? Olha só que legal. Aí você, caraca, Gepeto, a questão do ITA é uma questão antiga, mas ela é bem básica. É um pseudo curto, eu já expliquei isso lá nas minhas videoaulas de circuito elétrico. Ó, determina a intensidade da corrente elétrica que atravessa o resistor R2 da figura quando a tensão, a DDP entre os pontos A e B, isso aqui é um pseudo curto, tá, pessoal? Fica atento. Quando a DDP entre os pontos A e B foi igual a V, né? V volts, e as resistências R1, R2 e R3 foram iguais a R. Aqui é tudo R. Pessoal,
Ele quer saber qual é a corrente que passa pelo resistor R2. Aqui é um pseudo curto. Por quê? Pessoal, lembra? Sempre que você tiver um fio ideal, o que é um fio ideal? É aquele fio que tem resistência nula. Resistência nula. Aqui, esse fio aqui não tem resistência, onde eu estou escrevendo aqui. Ó. Esse fio aqui ele é um fio ideal. Ó. Não tem resistência. Esse fio também é um fio ideal. Aí o aluno, caraca, nenhuma das respostas vai dar zero, porque aqui tem um fio ideal, 0 ou 1. Não, pessoal, isso aqui é um pseudo curto. É um falso curto, é um pseudo curto. Porque o que acontece? Já expliquei isso nas minhas videoaulas de circuito elétrico. Quando você tem um fio ideal no meio do caminho, os pontos ligados pelo fio ideal representam pela mesma letra. Se aqui é A, aqui também é A. Ó, os pontos que estão ligados pelo fio ideal, mesma letra. Ó, se aqui é B, B. Ó, fio ideal, aqui também vai ser B. É um pseudo curto. E legal, então esse resistor R1 está ligado pelos pontos A e B. Mas entre A e B existe uma DDP de V volts. O R2 está ligado pelos pontos A e B. A tensão também é V volts. E o resistor R3 também está ligado pelos pontos A e B. Ah, Chipeta, então eles estão em paralelo? Sim, pessoal. Eles estão em paralelo. Aqui é um pseudo curto. Fique atento na hora da prova. Aqui é um pseudo curto. Viu? Né? Ah, então tá todo mundo em paralelo. Beleza. E todos os resistores têm mesma resistência elétrica. Ah, que bacana. Como é que eu pensaria na prova do ITA? Pessoal, se eles estão em paralelo, a diferença de potencial é a mesma em cada um. Então, nesse resistor aqui é V volts. No resistor 2, V volts. No resistor 3, V volts. Ah, legal. Como é que eu vou achar a corrente, então, no resistor 2? Pessoal, pensa comigo. Como é que eu vou achar a corrente nesse resistor aqui? Número 2, por exemplo. Pessoal, eu tenho a voltagem, tenho a resistência, eu quero a corrente. Primeira lei de Ohm, quem vê ri. Quem vê ri. Pronto, pessoal. Quem vê ri. Pronto. A voltagem é V, resistência é R. Então a corrente I. V sobre R. Cuidado com pseudo curto. Tá, pessoal? Cuidado com o falso curto. V sobre R. Letra A de hambúrguer. Tá legal? Se aparecer um desenho parecido com esse na prova, pessoal, os resistores estão em paralelo. Tá bom? É um pseudo curto. Olha aí, Matheus. Fica atento. Vai aparecer? Não sei. Não sei. Mas a prova de agora é nível de 2º grau. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá legal, pessoal? Vamos lá. Agora vamos para a questão teórica. Ó. Acionar o dispositivo elétrico capaz de transformar parte da energia elétrica a ele fornecida em outras formas de energia que não sejam exclusivamente energia térmica. Tá legal? Vamos lá. Resistor. Pessoal, resistor é o elemento do circuito, em algumas situações, o elemento do circuito que tem a função de transformar energia elétrica em calor. O chamado efeito Joule. Voltímetro. Não, pessoal, voltímetro é o dispositivo do circuito elétrico que mede a DDP no ramo do circuito, deve ser conectado em paralelo. Amperímetro. Não, amperímetro é o elemento do circuito usado para medir a corrente elétrica no ramo do circuito. Se o amperímetro for ideal, ele tem que ser conectado em série com o elemento do circuito onde eu quero medir a corrente. Se você pegar um amperímetro ideal, conectar ele em paralelo com o elemento do circuito, ele vai estabelecer um curto-circuito. É o gerador? Não. O gerador é o elemento do circuito que transforma energia não elétrica em energia elétrica. Tá legal? Gerador é o elemento do circuito que transforma energia não elétrica em elétrica, por exemplo, energia química em elétrica, energia mecânica em elétrica, que é o caso do dínamo, né? E as placas fotovoltaicas, que transformam energia luminosa em energia elétrica. São os geradores elétricos. A opção correta é o receptor. Os receptores são os elementos do circuito que transformam energia
elétrica em outras formas de energia, não exclusivamente térmica. Tá legal? Exemplos de receptores: enceradeira elétrica, ventiladores, tá legal? Televisores, são exemplos de receptores elétricos. Tá bom, pessoal? Agora, deixa eu te falar uma coisa, hein, pessoal? Se na tua prova aparecer uma opção capacitor, nem marca, porque capacitor não está no edital. Pessoal, desculpa, eu vi um monte de gente falando, professor, eu tenho que estudar capacitor? Capacitor está no edital DEAN? Não está no edital. Estava ano passado. Pessoal, este ano não cai capacitor. Por favor, não estude capacitor. Pessoal, este ano não cai lei de Arquimedes. Se tem alguma questão na prova e que tem uma opção na lei de Arquimedes, não marque. GPT, se essa for a correta, nós vamos entrar com recurso para anular a questão. Tá legal, pessoal? Nós vamos entrar com recurso para anular a questão. Se todos estiverem errados, pessoal, marca qualquer letra que a gente vai lutar pela questão com recurso. Tá legal? Não deixe em branco. Marca qualquer opção. Mas se tiver alguma opção, lei de Arquimedes, não marque essa opção. Lei de Arquimedes não está no edital. Capacitor não está no edital. Saiu do edital. Não estude capacitor. Olho humano não está no edital DEAN deste ano. Olho humano não pode cair na prova. Pode cair lente? Sim. Pode cair refração da luz? Sim. Pode cair lei de Snell? Nunca caiu. Pode ser que caia agora. Eu gravei questões para você de lei de Snell. Tá legal? Mas olho humano não está no edital. Capacitor saiu do edital. Lei de Arquimedes saiu do edital. O que cai? Lei de Stevens, vasos comunicantes. Lembra do poço artesiano. Lembra do chafariz. Vasos comunicantes. Distribuição de água numa cidade. Vasos comunicantes. Tá bom? Lei de Stevens cai. Lei de Pascal cai. Vasos comunicantes. Tá bom? Olha a mangueira de nível. Falou de poço artesiano, chafariz, distribuição de águas numa cidade, vasos comunicantes. Tá legal? Capacitor, se você ficar na dúvida, o elemento do circuito que faz isso. Fiquei na dúvida entre capacitor e receptor. Nem marca capacitor. Por quê? Capacitor é um dispositivo, né? Capacitância, melhor dizendo, é usado para armazenar energia elétrica. Carga elétrica, consequentemente, energia elétrica. Capacitor saiu do edital. Mais uma vez, capacitor não cai. Se você ficar na dúvida, não marque capacitor. Tá legal? Cuidado, hein, Matheus? Para você, hein? Vamos lá, questão 11. Assinale a alternativa incorreta. Cuidado, hein, pessoal, na prova, hein? Leia com atenção. Incorreta. Acerca dos dispositivos usados em circuitos elétricos. Vamos lá. Os geradores são usados para fornecer DDP, a diferença de potencial necessária para o funcionamento dos circuitos elétricos. Os motores elétricos são um bom exemplo de receptores? Sim, os motores elétricos. Aí ele que é incorreta, tá, pessoal? Transformam parte da energia elétrica em energia cinética, né? Sim, para movimentar, por exemplo, a hélice do nosso ventilador, né? Energia elétrica transformada em energia cinética e sofre pequenas perdas de energia por efeito de Joule? Claro que sim. Se você colocar a mão no motor do ventilador, ele está quente. Uma bomba d'água, uma bomba de sucção à distância, é um bom exemplo de receptor. Pilhas são geradores que transformam energia química em energia elétrica? Sim. Os fusíveis e disjuntores são usados para abaixar a corrente máxima formada no circuito. Os interruptores são usados para ativação e desativação de circuitos por meio da interrupção da corrente elétrica, né? Sim, verdadeiro. Um interruptor, né? Você desliga a lâmpada, interrompe a passagem da corrente, acende, a corrente passa de novo. Pessoal, fusíveis e disjuntor são usados para baixar a corrente? Não, pessoal. Fusíveis e disjuntores são protetores do circuito elétrico. São usados para interromper a passagem da corrente, para proteger, na verdade, o seu circuito de uma sobrecarga, né? O disjuntor, por exemplo,
se você tem lá na tua casa o disjuntor 30 ampere, 40 ampere, 50 ampere, 20 ampere, né? O que acontece? Quando você coloca o disjuntor lá do seu chuveiro, 40 ampere, né? O que significa isso? Que ele suporta uma corrente máxima de 40 ampere. Se vem uma sobrecarga, uma corrente de 50 ampere, o disjuntor desarma e interrompe a passagem da corrente para proteger o seu circuito elétrico. Tá legal? Não esqueça na prova, hein, pessoal? Os fusíveis têm seu princípio de funcionamento baseado no efeito Joule, hein? Efeito térmico, efeito Joule. Olha os efeitos da corrente elétrica, hein? O efeito fisiológico é o choque elétrico, o efeito térmico, ou Joule, é o aquecimento produzido nos resistores com a passagem da corrente elétrica. Efeito magnético, as cargas elétricas em movimento sempre geram um campo magnético. Não esqueça, experimento de Ørsted, o físico dinamarquês. Olha o eletroímã, o condutor que funciona como ímã quando percorrido por corrente elétrica. Tá legal? O efeito fisiológico é o choque elétrico. Os fusíveis têm seu princípio de funcionamento baseado no efeito Joule, ou térmico. Tá legal? Aí você vai falar, Gepeto, micro-ondas também é usado para aquecer os alimentos. O micro-ondas tem seu princípio de funcionamento baseado no efeito Joule? Não, micro-ondas não. Tá? Micro-ondas é ressonância. Pessoal, outra coisa, assista as minhas videoaulas de ondas e acústica que sempre cai NEAM, hein? Já está tudo gravado para você lá. Tá legal? Matheus, essa parte de elétrica é para você que me pediu, hein? Vamos lá. Pessoal, desculpa, essa questão a gente já tinha feito. Pessoal, para finalizar a questão 12, para fechar com chave de ouro, chuveiros elétricos, lâmpadas incandescentes, fios condutores e ferros elétricos possuem algo em comum. Todos podem ser classificados no mesmo grupo de dispositivos elétricos. Esses dispositivos podem ser considerados como receptores? Claro que não, pessoal. O chuveiro elétrico ele tem a função de transformar energia elétrica em calor. Qual é o elemento do circuito que transforma energia elétrica em calor? Os resistores, né? Os resistores. Ferro elétrico, né? Ferro de passar roupa, fusíveis, antigos, né? Os fusíveis de rosca, chapinha, fazer cabelo, né? Secador de cabelo, não é isso? Todos esses aparelhos, torradeira elétrica, tem seu princípio de funcionamento baseado no efeito térmico, ou Joule, né? O fusível disjuntor é um protetor de circuito elétrico. Receptor transforma energia elétrica em outras formas de energia, não exclusivamente térmica. Geradores transforma energia não elétrica em energia elétrica. Matheus, essa revisão foi feita especialmente para você que pediu para fazer algumas questões de eletricidade. Eu já fiz muita questão de elétrica, tá, pessoal? Peço a Deus que a gente consiga acertar alguma que apareça na sua prova de amanhã. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que vocês consigam chegar bem nessa prova, mantenha calma, espero, pessoal, que eu tenha conseguido te ajudar, tá legal? Espero que eu tenha conseguido te ajudar, perdão por algumas falhas, tá, pessoal, se eu cometi alguns erros aí no meio do caminho, mas muito obrigado, pessoal, de coração. A turma DEAN, né, uma turma que eu tenho um carinho muito especial, porque eu já dou aula para essa turma há mais de 20 anos. Né? Tenho um carinho muito especial pelos candidatos, pelos alunos que vão fazer o concurso da Escola de Aprendizes de Marinheiro. Infelizmente, eu não consegui fazer uma revisão adequada para a AFA. Fiz algumas anteriores, mas eu não consegui fazer durante essa semana por problemas pessoais. Mas a turma de EAN, eu tenho um carinho muito especial pelos candidatos que vão fazer o concurso para EAN. Tá legal, pessoal? Não sou EAN, AFA, SPSEC, CA. Tá legal, pessoal? Desejo tudo de bom para vocês. Uma excelente prova. Pessoal, dê uma olhada nessa última revisão. Muito obrigado pelo carinho aí. Os alunos que sempre deixam um comentário lá, sempre deixam um like, me apoia lá no meu canal. Tá legal, pessoal? Que Deus abençoe a todos, que dê tudo certo, de coração, pessoal. Espero comentários de vocês depois da prova. Tá legal? Obrigado. Boa prova a todos. Pessoal, pra cima da prova amanhã, hein? Vai dar tudo certo. Tá legal, pessoal? Fiquem com Deus. E até a próxima, pessoal.